Funcionário terceirizado que trabalhou em festival de música eletrônica encontrado morto por coletores de lixo em Itu. Polícia Civil investiga assassinato de 3 jovens em Canavial, no bairro Caguaçu, em Sorocaba. Em todo o estado, 14.700.000 moradores podem ser vacinados de graça contra a gripe H1N1. Moradores de Salto de Pirapora denunciam problemas na saúde. Começam as nossas homenagens às amadas mamães. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. A semana começa e a gente mostra problema na saúde enfrentado por moradores de Salto de Pirapora. Após cair em casa, essa é a situação de Dona Cacilda. Aposentada de 66 anos, deu entrada na Santa Casa de Salto de Pirapora e aguarda há 4 meses uma cirurgia no fêmur fraturado. Por estar muito debilitada, ela não consegue falar e, sem apoio de familiares, a idosa depende de outras pessoas que se comoveram com o caso dela. Eu procurei a unidade da Santa Casa de Salto de Pirapora, solicitando o histórico hospitalar da paciente, onde tem todos os dados, para que eu procurasse o promotor de justiça da cidade e valesse valer os seus direitos. Me informaram que não poderia fornecer esse histórico porque eu não tenho nenhum grau de parentesco com esta senhora. Na última quarta-feira, os moradores se revoltaram porque a paciente foi encaminhada para casa. O hospital mandou a Dona Cacilda, com a quebradura, de 66 anos, para casa, para morrer na casa. Entendeu? Então, digo para você, eu estou indignado com essa situação. A mãe de Elizabeth passa pelo mesmo problema. Também com o fêmur fraturado, a paciente de 74 anos deu entrada na Santa Casa no dia 15 de abril, onde continua internada. A mulher chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba para a realização da cirurgia. Eles tiraram 3 chapas, uma frontal e 2 de frente. E minha mãe se queixando de dor. Daí eles conversaram lá entre eles e mandaram de volta para cá, dizendo que não tinha jeito, que não adiantava ficar lá, porque daí ia ficar lá judiar dela, judiar de mim, pegar uma infecção hospitalar e morrer lá. A reportagem da TV Sorocaba SBT procurou os responsáveis pela Santa Casa que preferiram não gravar entrevista, mas conversaram com a nossa equipe. Segundo a administração do hospital, para que sejam realizadas as cirurgias ortopédicas, há dificuldade na liberação de vagas ofertadas pelo CROSS, órgão ligado ao governo do estado que encaminha os pacientes a hospitais de referência. A administração da Santa Casa, o órgão informou que as cirurgias não podem ser realizadas e as vagas não são liberadas por falta de materiais, como, por exemplo, próteses, para a realização dessa cirurgia. Olha, por meio de nota, a Central de Regulação de Saúde informou que não consta em aberto o pedido de vaga para a paciente Cacilda Guiar Ribeiro. Houve uma ficha aberta no sistema pela Santa Casa de Salto de Pirapora, porém foi finalizada pela própria Santa Casa com a justificativa de transferência. Empurra, né? A nota diz ainda que não procede a informação sobre a falta de materiais. Alguém está mentindo. Sobre a outra paciente, fomos informados que Naide Cardoso recebe toda a assistência necessária e possui condições de aguardar pela transferência. É de São Paulo o corpo do funcionário da prestadora de serviços que trabalhou no Festival de Música Eletrônica em Itu. A vítima foi encontrada em meio ao lixo. O caso aconteceu nesta esquina, na Vila Martins, quando os coletores foram engatar um container para despejar o lixo no caminhão. A gente chegou na Vila Martins, no primeiro container, como qualquer um, abriu a prensa, apareceu o braço do rapaz lá. Ainda segundo o motorista, por pouco o corpo não foi jogado na prensa do caminhão. O braço dele desamarrou, porque ele estava amarrado. Se ele não tivesse desamarrado, eu ia colocar o outro container em cima. Não foi divulgado se o cadáver tinha sinais de violência. Ele estava com uma pulseira com a marca da Tomorrowland Brasil, uma festa de música eletrônica que foi realizada na cidade neste fim de semana. Segundo a polícia, a pulseira também tinha dizeres que possibilitaram identificar a vítima como Domingos Correia Santos, de 37 anos. Inexplicável.
chocante. Para nunca mais? Nunca mais. Que trauma, né? Olha, e outro corpo foi encontrado neste fim de semana em um posto de combustíveis desativado na Vila Alcala, em Porto Feliz. Segundo a polícia, o homem estava sem documentos, ele tinha algumas marcas na cabeça e perto da vítima havia um pedaço de madeira com sangue. A polícia também investiga esse caso. E em Sorocaba, a DIG vai investigar o assassinato de 3 rapazes também que ocorreu neste fim de semana em um canavial na Zona Norte. Há um mês, Vanessa havia começado um relacionamento e, com isso, a esperança de uma vida feliz. A gente ia morar junto, a gente estava já correndo atrás das papeladas para a gente casar e a gente estava muito feliz. O noivo dela era o mecânico Denilson Cássio Gonçalves Fontes, de 21 anos, que foi encontrado assassinado ao lado do irmão, Danilo Cássio de Amorim, de 28. Os dois tinham saído com este veículo, que pertencia à Vanessa, no feriado de 1º de maio. Além deles, um terceiro rapaz, não identificado, também foi achado no canavial, que fica na Estrada dos Martins, no bairro Caguaçu, zona norte de Sorocaba. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o carro completamente carbonizado neste espaço. E seguindo por este caminho, a aproximadamente 30 metros, em uma outra entrada, estavam os corpos das 3 vítimas. Todos tinham ferimentos na cabeça e no peito, o que, segundo a polícia, indica execução. O pai dos irmãos mortos explica que saiu com o Denilson para buscar um celular que estava com um conhecido do filho. Ele havia deixado lá para vender. Mas como o rapaz não tinha vendido, eu fui até lá. Chegou lá, a mãe dessa pessoa disse que não estava lá o celular, que estava em outro lugar para que ele fosse buscar. Só que aí, como eu estava em casa com a esposa, eu não quis ir. Preferi ficar em casa, dando atenção para a esposa. E aí foi que ele pegou o meu outro filho, Danilo, e foram os dois para resgatar esse celular. Passou-se 1, 2, 3, aí até 1h30 da manhã. E nada dele chegar. Segundo ele, o filho mais velho, Danilo, que deixou 5 filhos, e o caçula Denilson, que tinha um menino, não tinham envolvimento com a criminalidade. Eles tiveram uma vida normal, pacata, sem problema nenhum. Dívida nós temos. Qualquer um tem dívida, mas não com droga, que eles não tinham dívida com droga, com nada, receptação, nada. Eles não tinham nada envolvido. Que coisa, né? Olha, bandidos invadiram uma empresa na zona norte de Sorocaba e explodiram caixas eletrônicos. Segundo a polícia militar, durante a madrugada, 2 carros com vários suspeitos invadiram a empresa. Eles fizeram uma abertura no alambrado nos fundos. Um vigilante foi rendido e os bandidos entraram no local e realizaram a explosão de 2 dos 3 caixas que haviam na empresa. Eles fugiram com a arma do vigilante e um colete balístico e abandonaram no local 2 alavancas, uma lanterna e mais de R$ 3.500 em dinheiro. Não há informação sobre o valor levado. Prefeitura de Sorocaba começa a semana divulgando os novos casos de dengue na cidade. Desde o começo do ano foram 48.624 casos notificados da doença. 11.703 foram confirmados por laboratório. O número de mortes saltou para 22 e 14 ainda passam por análise. Segundo o secretário de Saúde, essa é a 3ª semana consecutiva de desaceleração dos casos de dengue. A queda permitiu a chamada desmobilização dos serviços por parte da Prefeitura. A unidade de saúde Vila Fiore, que vem permanecendo aberta desde o início do mês de fevereiro, e esse fim de semana permanecemos com ela fechada. Nós tivemos, inclusive, reduções de casos de atendimento nas unidades próximas, e isso faz a gente tomar a iniciativa do ambulatório do município, que a gente diminua e que a gente faça o monitoramento nos locais adequados. Mas as ações do Centro de Controle de Zoonoses, como os arrastões e nebulizações, continuam. O assunto ainda é saúde. Com o friozinho, começa uma nova proteção que devemos ter com o nosso corpo. Foi lançada hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Saiba quem deve ser imunizado.
Na unidade básica de saúde na Vila Hortência, em Sorocaba, os moradores ocuparam a sala de espera assim que a UBS abriu. Dona Benedita foi uma das primeiras a chegar. A gente de idade tem muito problema. Tem que se prevenir. Tem que se prevenir. A vacinação segue até o dia 22 de maio no país inteiro e será aplicada no horário normal de atendimento de cada unidade. Uma única picada garante prevenção à gripe H1N1 e contra os vírus influenza A e B. Em todo o estado, 14.700.000 moradores podem ser vacinados de graça. Em Sorocaba, são 164.453 pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 80% desse total. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba diz que os grupos selecionados para receber a dose são formados por pessoas mais suscetíveis a complicações da gripe. Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes em qualquer período da gestação, puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de dar à luz até 45 dias após o parto, pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e portadores de doenças crônicas. Entre o público-alvo, a única restrição é para quem está febril. Pessoas com febre no momento, e a dengue, ela é uma doença viral que causa febre, não deve receber a vacina enquanto ela estiver com febre. Passando o período da febre, ela se sentindo mais disposta, ela pode procurar o centro de saúde para receber a vacina. Foi por conta da Mariana, de 34 dias, que a mamãe Suzy veio ao posto. Eu tomei e não tive gripe e agora eu acho importante, né, que eu não tenha novamente, por conta que eu estou amamentando a bebezinha, então por conta disso eu vim ao posto para tomar o quanto antes. Tatiane aproveitou outra facilidade disponível nos postos de saúde, atualizar a carteira de vacinação da filha. Maria Fernanda, de 4 anos, tomou gotinhas e segurou firme para não chorar com a picadinha, mas agora está imunizada contra várias doenças. Sossego para a mamãe. Ela tomou rubéola, sarampo, cachumba e também a da tétano, difteria e coqueluche. Vale a pena, né? Porque a gente sabe que ela está prevenida agora, né?